Latoya Ammons é uma mãe solteira que estava enfrentando algumas dificuldades financeiras. Ela já tinha trabalhado em diversos empregos, inclusive no supermercado, só que assim, não estava rolando financeiramente. Então, ela decidiu se mudar para Indiana, na esperança de dar uma oportunidade para os seus filhos e para sua família. E nessa época, ela tinha 3 filhos e eles tinham a seguinte idade: 7, 9 e 12 anos, respectivamente. 2 meninos e uma menina, a menina é mais velha. E além deles, tem também a mãe da Latoya, né, a avó das crianças, que é a Rosa Campbell. Então, em novembro de 2011, a família se mudou para Gary, em Indiana. Gary é a maior cidade do condado de Lake e tem 60 mil habitantes. Então, assim, é bem interiorana, tal, meio próxima de Chicago. E ela é conhecida por 2 motivos muito peculiares. O primeiro é que foi lá que nasceu Michael Jackson. E o segundo motivo pelo qual é muito conhecido é porque nessa cidade, mais precisamente numa rua pacata, na Carolina Street, é que aconteceu um dos eventos mais famosos do mundo paranormal. Esse evento é apelidado de Demon House, ou também Casa dos 200 Demônios. E é essa história que eu venho trazer hoje. A casa era simples, a rua era bem tranquila, só que logo nos primeiros dias, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro que surgiu uma infestação de moscas pretas na varanda. E a Rosa achou aquilo estranho, porque, gente, era inverno, não era comum. Então, beleza, elas começaram a matar as moscas, aí chegava a noite, elas apareciam de novo, aí de dia aparecia de novo, matava à noite, enfim. Aquela coisa toda, as moscas continuavam surgindo e elas tentavam vários produtos, várias coisas e simplesmente nada acontecia. E bom, uma casa alugada, uma infestação de moscas pretas na varanda, aquela coisa toda esquisita, né? E aí, do nada, elas começaram também a ouvir barulhos constantes de passos sendo dados nas escadas do porão. Além de ouvir esses passos, elas também ouviam um ranger das portas. Então, muitas vezes, a porta abrindo ou batendo, a porta do porão, né, que dá pra cozinha. E depois passos. Só que elas iam lá muitas vezes e não tinha ninguém, não tinha nada. Às vezes achavam que era algum cachorro, algum bicho, enfim. Mas realmente nunca aparecia nada. Elas trancavam as portas e mesmo depois de trancar, o barulho continuava. Algumas vezes, as portas se abriam mesmo depois de trancadas. Foi nesse mês que a Rosa viu a primeira aparição. Uma figura sombria na sala de estar e também pegadas molhadas no chão. O ano de 2012 chegou e junto dele as promessas de que seria um bom ano para a família Ammons. Só que as coisas começaram a ficar mais sombrias. No dia 10 de março de 2012, era início da madrugada e normalmente nessa época tá todo mundo dormindo. Só que naquele dia era diferente. Uma pessoa próxima da família tinha falecido. Então estava todo mundo acordado e tinha também um grupo de amigos na casa. Quando deu 2 da manhã, a Latoya começou a gritar: "Mãe, mãe!" E todo mundo correu para ver o que tinha acontecido. E na verdade ela estava gritando de dentro do quarto da Rosa. E lá estava a netinha dela, de 12 anos, e uma amiguinha também da mesma idade. Só que a neta estava inconsciente e ela estava levitando sob a cama. Sim, gente, ela estava levitando em cima da cama. Então pensa nessa cena, a casa toda reunida, todo mundo ali tentando se ajudar, um momento difícil, né? Uma reunião, uma celebração, né? Uma homenagem, enfim, à pessoa falecida. De repente a gente tem um grito, todo mundo corre pro quarto e a criança, né, da família, a menina, está levitando. E a amiguinha dela tá deitada na cama desesperada. Como tinha muita gente da família, né, amigos, enfim, tava muita gente, todos eles se juntaram e começaram a orar. Então, em algum momento, a criança começou a descer lentamente até cair na cama. E quando acordou, ela não se lembrava de mais nada. As pessoas que estavam na casa, né, as que não tinham ido embora ainda, nunca mais voltaram. Ficaram traumatizadas. E é claro que depois desse acontecimento, gente, elas resolveram buscar uma ajuda espiritual. Porque, né, eu poderia enumerar aqui todas as coisas estranhas, mas assim, vamos focar que a sua filha levitou? Eu não sei vocês. Mas se a minha filha levitar um dia, eu não tenho filha também, mas se a minha filha levitasse, eu claramente buscaria uma ajuda espiritual naquele mesmo momento. Só que, gente, falando sério agora, elas não acreditavam no que estava acontecendo. Tipo, elas meio que, sabe, pensavam assim, deve ser imaginação,
Ou então, nossa, que coisa, sabe? Tipo assim, quando acontece uma coisa que é muito fora, né, do que normalmente deveria acontecer, muitas vezes a gente não lida muito bem, né? A gente tenta negar até para conseguir como uma forma de proteção mesmo. Então, elas no início estavam muito assim, tanto a Latoya quanto a Rosa, né? Elas estavam pensando, gente, sei lá, talvez a gente tenha imaginado juntas, talvez a gente esteja exagerando, talvez foi um bicho que entrou à noite, sabe? Meio que elas estavam tentando encontrar respostas lógicas e racionais para o que estava acontecendo, e foi por isso que elas demoraram um pouco para pedir ajuda. E mesmo quando elas foram buscar ajuda, elas não sabiam muito o que fazer. Tipo, eu procuro um médico, eu procuro uma igreja, eu procuro um exorcismo, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? Então, elas começaram a tentar buscar algumas igrejas, só que a maioria das igrejas ali da região se recusou a ajudá-las. Em algum momento, assim, de tanto ouvir falar sobre a casa, sobre os acontecimentos esquisitos, uma das igrejas topou. Eles toparam visitar o local e fazer uma limpeza espiritual. E é isso, quando eles chegaram lá, eles disseram que a casa realmente estava carregada. E a pedido da igreja, a Latoya despejou azeite nas mãos e nos pés dos 3 filhos e também passou, né, tipo, óleo na forma de cruz nas testas dos 3. E também desenhou cruzes com olhos nas portas e nas janelas da casa. Eventualmente, elas também buscaram ajuda com 2 videntes que visitaram a casa e afirmaram que tinha, no mínimo, 200 demônios convivendo junto com a família. Gente, e assim, eu não consigo pensar e imaginar essa notícia, porque um demônio na sua casa já é difícil. Mas imagina você chamar mais de uma pessoa, ela entrar, visitar a tua casa e falar que tem mais de 200 demônios. Parece impossível. É bizarro de acreditar. E elas acreditaram na história, porque isso, de certa forma, explicava a quantidade de coisas que estavam acontecendo e como mesmo elas fazendo de tudo, inclusive buscando ajuda espiritual, isso não passava. Uma das videntes pediu para que ela se mudasse urgente, mas por questões financeiras, gente, elas não iam conseguir arcar com isso agora. Então, a vidente falou, bom, já que você não pode se mudar, você pode criar um altar no porão e fazer alguns rituais de proteção. E foi assim. A Latoya cobriu uma mesa de canto com um lençol branco, colocou uma vela branca e uma estátua de Maria, de José e de Jesus. Então, ela abriu a Bíblia no Salmo 91. Ela e a mãe vestiram camisetas brancas, amarraram lenços brancos em volta das cabeças e, segundo os conselhos, né, de todo mundo, tanto das videntes quanto de outras pessoas que elas procuraram depois, elas queimaram salve e enxofre pela casa, começando no andar de cima e descendo. E nesse dia que elas fizeram isso, a fumaça estava tão densa que elas mal conseguiam respirar. Enquanto a Latoya se movia, né, pela casa, a Rosa ia lendo o salmo em voz alta e isso tudo acontecendo. Abre aspas. Você não temerá o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se arrasta na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Fecha aspas. Foram muitos episódios e eles aconteceram da seguinte maneira. Olhos esbugalhados, sorrisos malignos, vozes se tornaram mais profundas, às vezes emitiam sons guturais, o pacote completo da possessão. Isso acontecia com a Latoya e com os 3 filhos e nunca com a Rosa. Segundo ela, né, os demônios não afetavam porque ela nasceu com uma proteção contra o mal. Ela via as coisas acontecendo, tipo, ela via as moscas, ela ouvia os barulhos, ela via a possessão, só que na hora de chegar nela, ela estava blindada, né? Rainha blindada. A Latoya dizia que se sentia bem fraca, tonta e um pouco aquecida. O corpo tremia e ela não sentia mais no controle. Em um dos episódios, o menino mais novo, de 7 anos, ele estava sentado dentro do armário conversando com um garoto que só ele via. E esse garoto descrevia como ele tinha sido morto. Uma vez, esse mesmo filho, né, de 7 anos, ele saiu voando do banheiro, como se ele tivesse sido lançado por alguém. Outra vez, a cabeceira da cama bateu na filha, causando uma ferida que precisou de pontos. Os episódios não eram só assustadores, eles também eram violentos. E as crianças e a Latoya passou a ter hematomas e feridas decorrentes desses episódios.
A menina, a mais velha, de 12 anos, muitas vezes ela sentia como se ela estivesse sendo sufocada, como se ela estivesse sendo segurada de uma forma que ela não pudesse nem falar e nem se mover. Ela disse que ela ouviu uma voz dizendo que ela nunca mais veria sua família e que ela só sobreviveria por mais 20 minutos. Isso, gente, acontecia assim frequentemente, tipo 3, 4 vezes por semana, quase todo dia. Eles começaram a faltar aulas. Algumas noites eram tão insuportáveis que a família fugia e dormia em um hotel próximo dali. Algumas noites eram tão insuportáveis que a família fugia, simplesmente eles saíam correndo da casa e eles iam para algum hotel, sabe? Tentar dormir próximo dali. E assim, ainda gerava um gasto um dinheiro que eles nem tinham. Então, era uma situação que tava pra lá de impraticável, não é mesmo? E assim, gente, era uma situação que tava prejudicando muito a família Ammons. Não tinha como a família continuar assim. Então, no dia 19 de abril, eles buscaram ajuda médica e eles marcaram consulta com um médico chamado Dr. Geoffrey Onyuk. Não sei falar esse nome. E a mãe, né, a Latoya, contou tudo o que estava acontecendo na esperança de que ele pudesse entender. Agora imagina, você atende uma família, crianças com hematomas, com machucados, a mãe desesperada falando sobre possessão demoníaca. O médico falou que ele nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo, ele ficou muito assustado, sabe? Tipo, a equipe médica que estava em volta também começou a ficar muito assustada. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Nas suas notas, conseguidas posteriormente, o médico escreveu que a família tinha delírios de fantasma na casa e alucinações. Foi completo caos. As crianças amaldiçoaram o médico com vozes demoníacas, começaram a agir com violência. O menino mais novo, ele foi levantado e jogado contra a parede sem que ninguém o tocasse. Os meninos desmaiaram do nada, eles não recobravam a consciência. E daí a Latoya pegava, né, o menino nos braços, a Rosa pegava o outro. Elas tentavam de alguma forma trazer aquelas crianças, né, para a realidade, voltar, enfim, para um estado normal. E tudo isso acontecendo, gente, uma simples consulta de médico, tá? O médico achou que ia ser só, sei lá, uma virose de criança e ele tava lá lidando com possessão demoníaca. Elas estavam acostumadas, né? Elas já estavam vivendo aquela situação ali há pelo menos 5 meses. Gente, o médico não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. E daí uma pessoa da equipe médica ligou para a polícia e aí vieram 7 policiais e várias ambulâncias. E assim, gente, imagina, 2 crianças que não estão acordando de jeito nenhum, aquela coisa loucura toda. Então a polícia e os serviços de emergência pegaram os 2 meninos e levaram para o campus de um hospital metodista ali em Gary. Aí todo mundo chegou lá, né? Foi a Latoya e a Rosa também. E logo que a Latoya chegou no hospital, ela pediu para os médicos jogarem azeite nos filhos. E todo mundo começou a rir, né? Meio que, assim, as pessoas olhavam para ela e agiam, sabe? Como se ela fosse louca, como se ela tivesse, sabe, maluca, assim. E era muito triste, né? E as coisas aconteciam, assim, muito rapidamente também. Bom, o tempo depois, o menino de 9 anos acordou. E ele acordou bem, falou normal, falou racionalmente. Já o menino mais novo, ele acordou, mas ele gritava e se debatia muito. Foi preciso 5 homens adultos para segurá-lo. Lembrando que ele tinha 7 anos de idade. Então ele apresentava uma força bizarra para a idade dele. Isso tudo que eu tô falando, gente, tá em relatório médico, tá? Testemunhado por agentes da saúde, pela equipe médica, que mais tarde eu vou explicar um pouquinho o que são esses relatórios, mas por enquanto, fiquem com essas infos. Um agente de saúde, né, que estava ali no hospital, começou então a fazer entrevistas para Latoya. E quando eu falo agente de saúde, gente, pensa que como essa situação toda tá acontecendo com criança, é o normal que acontece, né? Quando tem uma situação que envolve saúde e tudo mais, que vai buscar ajuda, e às vezes é uma situação esquisita, uma situação que pode parecer um abuso, pode parecer alguma coisa, é normal que tenha, assim, outros órgãos do governo olhando ali, verificando se tá tudo certo. No caso, aqui no Brasil, muitas vezes a gente fala, né, do conselho tutelar e tudo mais, e aqui nos Estados Unidos, eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre esse serviço. E a partir do momento que uma pessoa da equipe médica ligou pra polícia, né, porque imagina, você tem 2 crianças que desmaiaram, que estão passando mal durante uma consulta. O ideal é você ligar pra uma ambulância. Por que ela ligou pra polícia?
Porque, de novo, a situação toda parecia muito estranha. Então, poderia ser uma situação de abuso, né? Poderia ser uma situação de uma mãe que bate nas crianças, de uma mãe que tá tendo um delírio e tudo mais. Tudo indicava isso, né? Porque, afinal de contas, gente, imagina chegar alguém num consultório e falar que tá possuída, né? Então, é normal que tivesse esses agentes de saúde junto. Então, por isso que, desde o início aí desse hospital, esses agentes da saúde acompanharam tudo. Porque eles precisavam fazer entrevistas com aquela família, precisavam passar por aquilo para poder ver o que estava acontecendo e tirar alguma conclusão, enfim, tomar alguma atitude caso precisasse tomar. Então, tudo isso acontecendo, a agente da saúde começou a entrevistar a Latoya, né? E quando ele começou a entrevistar a Latoya, o menino mais novo começou a rosnar e mostrar os dentes. Então, ele agarrou o pescoço do seu irmão de 9 anos e ele se recusou a soltar. E, de novo, tiveram que intervir 4 pessoas até abrir a mão dele e tirar ele de cima do irmão. Mais tarde da noite, os 2 meninos foram levados para uma pequena sala de exame e a Rosa, né, a avó, estava junto com eles. E o garotinho mais novo, ele começou a rosnar de novo pro irmão mais velho e começou a gritar que ia matá-lo. E enquanto o menino mais novo falava, o irmão mais velho começou a dar cabeçada na avó na barriga. Então, gente, a Rosa agarrou a mão, né, do neto dela, do mais novo, que estava gritando que ia matar o irmão mais velho, e começou a rezar. Definitivamente, né, esse dia, gente, tava assim, completamente absurdo. E ele não parecia acabar nunca. E, gente, vamos lembrar que tudo isso começou apenas com eles indo numa consulta. Eles foram numa consulta, deu merda, foram pro hospital, deu um monte de merda, já tá à noite agora, a consulta era de manhã, a gente já tá à noite, criança gritando, mostrando, rangendo os dentes, mostrando que vai matar, a avó rezando, a gente saiu de pra lá e pra cá, aquela loucura, aquela baguncinha. Então, o menino de 9 anos, ele tá de mãos dadas com a Rosa, ele vira de costas pra eles, mas ainda de mãos dadas com a avó, e ele começa a dar um sorriso perturbador. Aquela coisa bem de filme mesmo. Um sorriso bem esquisito, os olhos assim meio, sabe, assustadores. E de costas pra eles, ele começa a pisar na parede. E ele começa a pisar, pezinho, 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 e ele começa a subir a parede. Até chegar no teto, ele cai no chão, de frente pra avó. E ele fez tudo isso enquanto ele segurava a mão da avó. O agente e a enfermeira que estava na sala, eles saíram correndo. Foda-se, eu não vou lidar com isso. Eles simplesmente saíram correndo do lugar e eles não quiseram mais... Tipo assim, eles ficaram apavorados, eles não queriam mais lidar com a situação. Muito tempo depois, eles foram interrogados pela polícia, né? Que tentaram entender o que estava acontecendo, o que eles descreveram. Porque, gente, eles começaram a descrever isso. Tipo, o menino começou das costas, começou a subir a parede... foi até o teto e caiu. E a polícia não acreditou, né? Aquilo tava muito estranho. E eles queriam entender o que tava acontecendo, né, gente? Se era, sei lá, um truque de acrobacia, se era alguma... sei lá, se eles eram mágicos, era uma pegadinha, enfim. Mas eles foram categóricos, eles falaram, não, o menino deslizou pelo chão, pela parede, pelo teto. E assim, na hora que eles correram, eles não correram e foram embora. Eles foram até um médico e eles contaram tudo. Só que o médico não acreditou, né? Ele não acreditou. Ele falou assim, então a gente vai lá. E aí eles falaram, não, a gente não volta naquela sala. E aí sim, eles meio que deixaram o menino sozinho, sozinho entre aspas, né? Porque estavam os dois meninos, mas estava a avó junto. Mas a enfermeira e o agente da saúde não voltaram. E o médico voltou. E aí quando ele voltou... ele pediu pro menino refazer. Ele falou, fiquei sabendo, né, que você deu aí uma volta, que você subiu pela parede, não sei o quê. Você pode fazer isso de novo? E aí, nessa hora, o menino disse que ele falou que não estava entendendo nada, ele não se lembrava disso, sabe? Ele falava que não sabia o que estava acontecendo. Bom, dizem, né, com os relatórios desse dia, eles suspeitaram que talvez tivesse rolando alguns transtornos mentais na família. Mas eles também escreveram que pudesse sim ter alguma influência maligna afetando a família. E aí, gente, a gente já tá aí chegando de madrugada. Até aí, a menina mais nova tava tranquila, o menino mais velho também.
já estava tranquilo, racional, tudo certinho. Só o menino mais novo que continuava apresentando problemas, gritava, ficava inconsciente e tudo mais. Então a Rosa pegou os 2 mais velhos e levou para casa de um parente deles, e a Latoya dormiu no hospital com o menino mais novo. E foi assim, gente, que aquele dia interminável, porque a gente tá no dia 19 de abril, foi assim que esse dia finalmente chegou ao fim. Vamos entender agora o que é essa tal de DCS, que é aí esse Departamento de Proteção a Crianças que está aí investigando, que está fazendo as entrevistas e tudo mais. O que aconteceu? Eles foram para consulta, lá da consulta ligaram para o hospital de emergência, ligaram para a polícia, aconteceram várias coisas esquisitas, e em algum momento que estava ali no hospital, chamaram, né, outros médicos, chamaram esse departamento que é o DCS. E é por isso que tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, foi coletado em relatórios. Então tudo que eu tô contando são vários relatórios. Alguns relatórios foram feitos pelo padre, porque tem algum momento que ele vai pedir, já tô dando um grande spoiler aqui, mas vai ter um momento que ele vai pedir autorização para fazer exorcismo. Então, por isso que ele descreve detalhadamente tudo que acontece com a família, ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas e tudo mais. E a gente tem os relatórios médicos, né? Além de relatórios da investigação, que, enfim, tudo isso eu vou explicar também. Mas só para explicar que essa história ela é toda baseada nesses relatórios. Então, por isso que a gente consegue mapear e trazer numa ordem cronológica possível. E que, enfim, para tentar, de alguma forma, entender o que aconteceu nesse período aí com a família Amos. E o motivo pelo qual o DCS está ali, né, porque eu já comentei, é que a gente está falando de crianças com hematomas físicos, com ferimentos e também situação de agonia, né, de angústia, de desespero, a mãe falando sobrenatural, né. Além de ser super delicado, isso é um alerta, né, gente, para os médicos identificarem uma situação que pode estar rolando, um abuso, uma violência física, uma violência psicológica. Então, logo assim, nesse primeiro dia que a família chegou no hospital, logo depois veio o departamento de DCS, através desse agente aí, que o nome dele é Washington, e esse Washington tava ali, que é o que saiu correndo, né, da sala quando o menino andou para trás. Mas até então ele estava coletando tudo e ele conseguiu mapear bastante coisa, mas de fato ele acabou correndo depois e fugiu. No dia seguinte era aniversário do menino mais novo, ele completava 8 anos de idade. E aí o oficial do Washington, né, que tinha fugido, chegou lá e pediu para Latoya falar para Rosa trazer as crianças mais velhas para o hospital. E não explicou por quê. E aí, um tempo depois, ela chegou com as crianças mais velhas, e aí rolou toda uma coisa legal, porque, enfim, era aniversário do menino, ele fazia 8 anos, então a família, né, se reencontrou, foi um momento muito especial, e o hospital também acabou organizando um bolinho, sabe? Então eles passaram um momento muito feliz ali. Isso tudo rolando, né, na sala, com o menino quase que internado, né, praticamente, mas um momento feliz. Só que logo depois foi muito difícil para Latoya, porque o DCS, né, esse agente, ele diz para ela que eles tinham tomado uma medida de emergência para assumir a custódia das crianças em tempo indeterminado. Isso significava que... E eles têm esse poder de fazer isso sem uma ordem judicial em situações emergenciais. Então, esse documento ele tem 3 páginas. Eu vou mostrar aqui só a primeira, que explica bem essa decisão. Então, é esse documento que está mostrando aqui na tela, que ele explica por que o departamento pode fazer isso. E foi nesse momento que a Latoya perdeu, né, temporariamente aí, a guarda das crianças. Caso você não esteja assistindo esse episódio em vídeo, né, caso você esteja ouvindo, eu vou explicar para vocês o que é esse formulário. É um formulário que se chama Assumindo a Custódia de uma Criança sem uma ordem judicial, verbal ou escrita. Descrição das circunstâncias. E tem uma série de possíveis motivos para se fazer isso. E daí são os quadradinhos que o agente vai lá e marca qual é aquela condição que fez eles tomarem essa atitude. E a condição marcada é a seguinte.
a condição física ou mental da criança está gravemente comprometida ou seriamente ameaçada em decorrência da incapacidade, recusa ou negligência dos pais, responsável ou tutor da criança, em fornecer a ela alimento, vestuário, abrigo, cuidados médicos, educação ou supervisão necessários. Então, enfim, é um formulário emergencial, né, para casos em que não dá para esperar a justiça decidir, né, uma ação tem que ser tomada ali na hora, para garantir uma certa segurança ou para garantir que as crianças não fiquem em sofrimento, né? Isso era para impedir que as crianças voltassem para casa da Latoya, para voltassem para a família, porque aparentemente aquela situação toda estava muito esquisita. E logo abaixo no relatório, né, pede para explicar como que a criança foi encontrada para precisar desse tipo de ajuda. E a justificativa ali era que as crianças estavam experienciando muita angústia espiritual e emocional. Inclusive, o verbo tá até escrito errado. Então isso me parece até um indicativo de quanto tudo aquilo estava sendo feito às pressas, né? Aquela coisa de escrever rápido, de justificar rápido, de tomar uma atitude logo para conseguir proteger ou preservar as crianças. Sem condições de argumentar contra, né? Coube a Latoya acatar que ela fosse separada dos filhos. E isso não aconteceu de forma tranquila, gente, porque as crianças queriam muito ficar com ela. E até hoje, a Latoya conta que esse foi o dia mais difícil da vida dela. Porque, apesar de eles estarem passando por realmente muito estresse, por um sofrimento imenso, há meses, eles estavam passando aquilo juntos. E ela acreditava muito que eles iam superar aquilo juntos, né? Eles estavam passando por todas as adversidades, mas sempre com muito amor, sempre juntos, sempre conectados. Então, quando teve essa decisão, ela disse que foi o pior momento da vida dela. Lembrando que o pior momento da vida dela é esse, separar das crianças, sendo que ela estava sendo possuída há meses na casa dela. Então, gente, dá pra reparar que realmente essa mulher ama os filhos. O reverendo Michael Maginotto, ele estava conduzindo o estudo bíblico quando ele recebeu uma ligação do capelão do hospital. O Michael tinha sido sacerdote da paróquia de São Estevão por 10 anos, mas ele nunca tinha recebido um pedido como aquele. O capelão pediu que ele realizasse um exorcismo numa criança. E o Michael concordou em conversar com a família depois da missa do dia 22 de abril. Ele queria conhecer a história primeiro, né? E descartar qualquer coisa, ter certeza de que eles estavam falando ali de uma situação que fosse realmente espiritual. Chegou o domingo e ele foi visitar a Latoya e a Rosa, né, na fatídica casa. Elas passaram 2 horas detalhando tudo o que tinha acontecido com eles nos últimos 6 meses. Em algum momento, a Rosa interrompeu para apontar para uma luz piscando no banheiro. E o reverendo foi até lá e a luz parou. Assim que ele saiu do cômodo, a luz voltava a piscar. Ele entrava, a luz parava. Ele saía do cômodo, a luz voltava a piscar. A conversa foi interrompida novamente quando a Rosa apontou para as persianas, balançando na cozinha mesmo sem nenhuma corrente de ar. O reverendo viu pegadas molhadas por toda a sala de estar. A Latoya começou a reclamar de dor de cabeça, e geralmente era isso que ela sentia um pouquinho antes dos episódios de possessão. E nesse momento, o reverendo colocou o crucifixo contra a cabeça dela, e aí ela começou a ter algum episódio de convulsão. 4 horas depois de conversar com elas e de testemunhar, né, várias coisas estranhas, eu só citei algumas delas, o reverendo estava assim convencido de que a família Ammons estava assim sendo atormentada por demônios. E era mais de um. Ele abençoou a casa, ele orou, ele leu a Bíblia, ele jogou água benta em cada canto, mas ainda assim, ele disse para as mulheres não dormirem ali, porque ele não achava que a casa estava segura o suficiente. E como as crianças estavam sob custódia do Estado, eles precisavam de abrigo só para elas, né, para Rosa e para Latoya. Então elas conseguiram abrigo na casa de um parente. Alguns dias depois, elas já estavam de volta lá na casa, gente, de novo na casa, na Caroline Street, né, na rua, para poder permitir que o gerente do caso da DCS verificasse as condições do local. Então o pobre do Washington, coitado aquele que tinha fugido, ele tinha que voltar ali, porque eles tinham que ir até a casa para ver quais eram as condições da casa. Só que o gerente, ele não queria ficar sozinho. Então ele pediu para um policial do condado acompanhar ele. E aí o policial do condado de Lake, né,
avisou que ele estava indo acompanhar e outros 2 oficiais pediram para se juntar para eles por curiosidades profissionais. Gente, certo que essa história já estava assim, meio que virando uma certa lenda ali na polícia, ali no próprio departamento do DCS. Então, de fato, muitas pessoas ficaram curiosas, muitas pessoas queriam ali acompanhar. Mas foi esse grupo de pessoas que se formaram. Então, 4 homens. O gerente Washington, que é o cara da DCS. Os 3 oficiais. Então, um policial do condado, que é o Austin. E o Austin é o nosso principal aí, investigador. Os outros 2, a gente não tem o nome deles, mas um é de Gary e outro, que era a cidade, né, ali onde era a casa e tudo mais, e outro era de Hammond, uma cidade vizinha. Então o grupo era formado por esses 4, mais a Rosa e a LaToya. Só que a LaToya, ela se recusou a entrar na casa dessa vez. Ela disse que estava sendo muito traumático para ela, que ficar na casa do parente estava muito bom. Basicamente, ela não, sabe, assim, ela não estava tendo esses episódios e que toda vez que ela entrava na casa, alguma coisa acontecia. Então, ela ficou para fora da casa, ele ficou ali na frente e esse grupo de 5 pessoas entraram. Então, a LaToya ficou ali na frente, né? E o grupo de 5 pessoas, que são os 4 oficiais, mais a Rosa, né, a nossa Queen blindada, foi ali acompanhando o grupo e também para explicar e contextualizando tudo que aconteceu. Afinal de contas, ela vivia ali com a família, então ela sabia de tudo. Agora a gente vai falar um pouquinho da casa. O andar principal tinha 3 quartos, uma sala de estar, um banheiro, pisos de madeira e uma pequena cozinha aberta. Uma porta da cozinha levava a um porão com piso de concreto, e debaixo das escadas tinha um piso de terra. O concreto ao redor estava irregular, como se ele tivesse quebrado. O altar improvisado continuava lá, aquele que os videntes, né, tinham pedido para a LaToya fazer. E durante a entrevista com a polícia, um dos gravadores de áudio apresentou problemas. A luz de energia piscou, indicando que as baterias estavam acabando, só que elas tinham sido trocadas mais cedo naquele mesmo dia. Coloquei aí uma parte do relatório que o oficial de Hammond faz contando isso das baterias. Outro oficial, então, gravou um áudio e quando reproduziu mais tarde, ouviu uma voz desconhecida sussurrar "Hey". O nome dele foi censurado, né, durante os relatórios e tudo mais, mas eu vou dar o nome de Joe, só pra gente conseguir entender aqui. Vários dias depois, Joe ouviu a gravação de áudio que fez da visita à casa localizada na Caroline Street, em Gary, Indiana. No minuto 20:55 da gravação, Joe tirou a fotografia das escadas do porão. Joe e o capitão Austin foram as únicas 2 pessoas presentes no porão naquele momento na gravação de áudio, e a voz do Austin é claramente ouvida na gravação. Uma terceira voz desconhecida está presente na gravação de áudio. A voz desconhecida sussurra "Hey" no gravador de voz digital. A voz desconhecida foi gravada usando um Olympus Digital Voice Recorder. Joe usa rotineiramente este dispositivo para gravar declarações e conversas telefônicas. O dispositivo nunca apresentou problema. Esse mesmo oficial tirou fotos da casa e em uma delas, gente, tem uma imagem branca embaçada no canto superior direito. Quando um outro oficial ampliou a foto, a nuvem parecia um rosto. Isso é o que afirmam os registros da polícia do condado de Lake. Essa imagem que vocês veem é parte desse registro e é parte de um documento de 7 páginas que diz o seguinte: a ampliação revelou uma segunda imagem verde que a polícia diz parecer uma figura feminina. Austin diz que as fotos que ele tirou no seu celular tinham silhuetas estranhas e que o rádio do seu rádio apresentou problemas no caminho da volta, que o assento do motorista do carro pessoal dele começou a se mover sozinho, que é o seguinte, ele voltou de carro com o carro dele normal de trabalho, mas quando ele tentou abrir a garagem não abria de jeito nenhum. Em algum momento ele estacionou o carro dele lá de polícia fora, e ele entrou na garagem por dentro da casa, e quando ele chegou na garagem, aí sim, que o assento do banco pessoal dele estava se movendo sozinho, e a garagem continuava se recusando a abrir. E foi por ter vivido todas essas experiências, tanto na casa da família Amon, quanto na sua própria casa, na sua própria garagem, no seu próprio carro, que o capitão da polícia, o Charles Austin, começou a acreditar nas alegações da LaToya.
Vamos falar um pouquinho de como as crianças estão agora, né? Então, em abril, o DCS solicitou, né, a tutela temporária e eles constataram uma negligência na educação das crianças. Porque lembra que eu comentei que eles não estavam indo para a escola regularmente e tal, porque, enfim, tava rolando esses episódios. Inclusive, a agência já tinha feito a mesma constatação em 2009. Então, assim, 3 anos anteriormente aí. E sobre as crianças não irem para a escola, a Latoya, ela alegou que foi um momento muito difícil, que muitas vezes elas ficavam acordadas de madrugada, sofrendo, ficavam doentes, né? Assim, isso naquela situação toda da possessão de tudo que eles estavam vivendo nesses meses. Então, por isso que eles não estavam conseguindo ir para a escola. E, enfim, os filhos, eles foram separados, né? Isso também é uma coisa muito, muito triste, né? Desse momento que eles passaram. A filha de 12 anos e o filho mais velho foram para um local chamado Lar Carmelita de São José. E o filho mais novo foi enviado para um local chamado Christian Heaven, que fica em Whitfield, para uma avaliação psiquiátrica. Uma médica disse que esse menino mais novo, ele tendia a agir como possuído quando era desafiado, ou quando ele era questionado sobre algo que ele não queria responder. Que ele era uma criança carente e lógica a maior parte do tempo, que ele só não era lógico quando ele falava sobre demônios. E ela acreditava que ele não sofria de nenhum transtorno, mas que parecia ser um caso infeliz de uma criança induzida a um sistema delirante perpetuado por sua mãe e reforçado por outros parentes. Outro psicólogo que avaliou a filha, né, e o filho mais velho, chegou a uma conclusão semelhante. Disse que tinha uma necessidade de avaliar até onde eles eram influenciados, né, pela preocupação da mãe, sobre a família experienciar ali situações paranormais. E ainda assim, a garota, ela dizia que ela viu figuras sombrias na casa, que ela viu aparições e tudo mais, que ela entrou em transe. O garoto também contava sobre isso de uma forma racional, né, falando sobre isso. Só que os médicos permaneceram céticos em relação a esses acontecimentos, né, a essas situações, e disseram que não, que na verdade eles estavam sendo induzidos aí a levar, né, foram influenciados a achar que estavam acontecendo isso com eles. Eu acho que é normal, né, gente? Eu não consigo pensar num psiquiatra que vai ouvir esses relatos e dizer, realmente tem 200 demônios nessa casa, laudo médico, 200 demônios. Até porque, na minha visão, eu acho que pouco importa o que é que eles estão contando pro médico. Mais importante do que tudo isso, acho que, de fato, é o médico compreender o quanto aquilo que você está contando afeta a sua vida. Porque, no fim, nós que vamos no psiquiatra, nós que fazemos consultas e falamos da nossa vida, a gente está contando uma versão, a gente está contando a nossa versão das coisas, né? Não necessariamente a realidade, mas acho que é muito importante ver o quanto isso impacta, né? Ah, eu tenho ansiedade, beleza, mas você tem uma ansiedade que faz você não sair da cama, né? Porque pessoas com ansiedade, uma tá deitada na cama 7 dias e uma tá sofrendo e tá descontando de uma outra forma, descontando em bebida. A outra tá sofrendo, mas tá conseguindo ter uma vida saudável. Ah, eu tô tendo uma vida normal, tô indo no trabalho, eu vou pra escola, mas eu sinto uma dor emocional muito grande. Essa dor tá me consumindo. Então, assim, mais importante do que todas essas coisas que eles estão falando é o quanto aquilo tava afligindo todo mundo, né? O quanto aquela dor, aquele angústia, aquilo que eles estavam vivendo estava afetando as crianças. E estava afetando muito, né? As crianças estavam muito afetadas, a mãe estava muito afetada, a avó rainha blindada super afetada, né? Então, de fato, eu não consigo pensar num psiquiatra que vai olhar para essa situação e falar assim, gente, realmente, laudo médico, 200 demônios, sabe? Não, eu realmente não consigo ver. Então, é super normal dos médicos serem céticos. Eu mesma acho essa história muito maluca, mas eu resolvi acreditar por conta dos relatórios, por conta das coisas que eu mesma acredito, dos lados espirituais e tudo mais.
Mas voltando, não é sobre a minha opinião aqui, e sim sobre o que estava acontecendo e sobre quais eram os reports, né, dos médicos. E a Latoya também, ela foi examinada diversas vezes por profissionais. E cada vez que ela era, né, examinada, eles diziam que ela estava mais reservada, que ela não queria abrir tanto, que ela estava mais na dela, mas que não parecia estar vivenciando nenhum sintoma de psicose. Uma psicóloga ainda recomendou uma avaliação para entender se ela não estava deixando a religião mascarar ideações delirantes dela. Mas tanto a Latoya quanto as crianças, eles nunca erraram nada. Eles sempre relataram da mesma forma, contaram os episódios, tudo que eles falaram, eles nunca mudaram a versão. Sempre foi a mesma coisa. Isso é sempre interessante de dizer também. Porque não é uma versão só, não é uma história só, são vários acontecimentos. E as crianças, a Latoya, a Rosa, todo mundo sempre contou da mesma forma. Bom, eventualmente, o DCS, esse departamento, começou a criar algumas metas para as crianças. Esse departamento, né, ele pega essa tutóia que fala? Enfim, eles pegam essa guarda aí, mas eles vão fazendo diversas entrevistas e diversos diagnósticos e encontros para poder determinar se a família já pode voltar a estar reunida. Esses encontros, muitas vezes, tem a família unida e tal, porque eles estão sempre... a ideia, o objetivo deles é, né, nessas reuniões, fazerem essa investigação e acompanhar a família, né? Tentar fazer com que essa situação se resolva. Então, eles começaram a criar algumas metas para as crianças, que era tipo assim, vamos falar sobre isso, mas sem poder falar que é demônio, sem dizer que está possuído, sabe? Então, eles tentaram, de alguma forma, fazer com que as crianças não falassem dessa situação sem falar que elas estavam sendo possuídas, sabe? Meio que, talvez, de certa forma, distorcer a história, mas também criar umas outras maneiras das crianças conseguirem falar sobre esse assunto. E é isso, eram formas que eles estavam encontrando ali de fazer com que as crianças falassem de outras coisas, para continuar a avaliação e tudo mais. Inclusive, a Latoya podia visitar os filhos, desde que ela seguisse essas regras, né? Então, todas essas regras que eles lidavam, que eles tinham ali, ela precisava cumprir. Isso estava acontecendo normal. As visitas eram sempre supervisionadas, né? E a Latoya também tinha suas metas, né? Assim como as crianças. Para a DCS, as metas principais da Latoya era encontrar um emprego e uma outra casa. Porque, gente, não tinha condições deles voltarem a morar onde estavam. Oi, gente, não vou nem tentar me esforçar e fingir que eu tô gravando no mesmo dia. Eu tive que dar uma pausinha pra gravar o final desse episódio pra dar um descanso pra minha voz. Hoje já tô melhor, então bora começar. Então o reverendo foi lá na casa, viu que realmente tem demônio, a mãe e a avó se mudaram, os policiais e o funcionário do DCS inspecionaram a casa, aqueles outros 2 oficiais curiosos também. E agora, né? Agora eles decidiram que eles tinham que visitar a casa mais uma vez. E essa visita aconteceu no dia 10 de maio de 2012. Só que dessa vez o grupo era maior. Só que o Washington, o agente do DCS, né, que tinha fugido ali naquela vez que o menino tinha subido a parede, que tinha fugido e que depois só aceitou visitar a casa se tivesse o capitão junto, enfim. Ele, dessa vez, pediu para não ir. Gente, ele pediu para a gerente dele ir no lugar, porque ele realmente estava muito apavorado com essa história e ele achou que ele não ia dar conta de lidar com isso. Então a gente tem quase o nosso elenco original, menos um medroso, que é o Washington, e no lugar dele, a chefe dele, né, a nova gerente. Só que além desse elenco todo, a gente ainda tinha mais 2 policiais do condado de Lake com um cão. Só que esse cão não farejava restos mortais, eles não conseguiram, não sei os motivos, se foi porque, sei lá, o cão estava de férias, o cão que farejava restos mortais estava ocupado, se eles estavam tentando ensinar e não conseguiram, eu não sei. Só sei que o cão
do que farejava restos mortais não foi, e eles levaram um outro cão farejador da polícia, mas que não era especializado nisso. Isso é importante dizer, gente, porque eles são treinados para isso. Então, quando é restos mortais, ele é treinado para sentir um certo cheiro, uma certa substância, talvez até ficar atento a algum tipo de bicho, sabe, que é mais comum de encontrar em locais que tem cenas de crime, que tem corpos, né, em decomposição. Então, de fato, é algo que eu acompanhei, né, eu fui num set visit da série Perícia Lab, né, do AXN, e na primeira temporada tinham cães farejadores e eu tava lá nesse dia. Enfim, a gente tava lá, eu vou colocar uma foto desse dia aqui, porque é bem especial. E basicamente a gente aprendeu muito sobre os cães farejadores nesse dia, e depois eu fui até ler sobre isso e tal, porque realmente é muito interessante, sabe? Às vezes a gente pensa, tá, mas o cão que fareja não sei o quê, o cão que fareja droga, ele não pode farejar restos mortais. Às vezes ele é mais treinado para, né, farejar um tipo de droga e para farejar um tipo de substância que o outro não vai ser treinado. Então, de fato, isso tem, né, bastante importância. Então, mas era aquilo, o cachorro não estava disponível, eles levaram ali um cachorro que poderia levar. Nessa segunda vez que eles foram visitar, eles conseguiram descobrir quem eram os donos da casa. Os donos da casa, eles pertenceram a um casal de uma família branca lá, que era o marido e uma mulher. Eles moraram a vida toda lá até ela falecer. Aí eles foram embora. E depois que eles foram embora, um cara comprou, uma família comprou essa casa, mas eles nunca viveram lá. Eles só alugavam. Então essa era a história da casa. E de certa forma, a polícia começou a criar uma certa teoria de que alguém pudesse ter morrido na casa, talvez alguém da família desse casal, ou sabe, sei lá, tentar de fato entender por que aquela casa poderia ter demônios, poderia ser assombrada e tudo mais. Então é por isso que eles decidiram levar o cachorro. Não tinha de fato, a única coisa que eles sabiam de ocorrência ali naquela rua era na quadra atrás, que tinha de fato acontecido uma morte, mas era na quadra atrás, né, gente? Não era na casa especificamente. Então eles estavam ali investigando, tentando tirar informações da casa, de todos os pontos, e uma das ideias de levar o cachorro era para ver se de fato eles conseguiam descobrir algum crime que tivesse acontecido lá. Então, ao todo, eram 9 pessoas, um cachorro e 200 demônios. Ai, gente, esqueci de dizer que nesse grupo de 9 pessoas, a Latoya também estava, porque no anterior ela não tinha entrado na casa, ela tinha se recusado. Dessa vez ela aceitou. E também estava o reverendo, então por isso que tinha muita gente, tá? 5 policiais, porque são os 3 anteriores, o capitão, um do condado de Gary, um do condado de Hammond, e mais 2 policiais que estão levando lá o cachorro. Então, ao todo, 5 policiais. Além dos 5 policiais, a gente tem a Latoya e a Rosa, né? Que é da família Ammons. Dessa vez a Rosa a Rosa é a avó blindada. Dessa vez a Latoya entrou na casa, então já temos 7. Aí a Samantha, que tá no lugar do Washington, que é a agente do DCS, e o reverendo. Então por isso que a gente tem 9 pessoas, tá? Então um dos policiais foi levando o cachorro pela casa e o resto do grupo, né, as 8 pessoas, foi direto pro porão. A Samantha encostou num líquido estranho e ela achou esquisito, tava meio pingando assim, na verdade. O Michael, o reverendo, ele queria olhar a terra abaixo das escadas para ver se ele encontrava algum objeto amaldiçoado. Um policial cavou um buraco e encontrou muita coisa bizarra, gente. Uma unha postiça, a unha era rosa, né? Umas calcinhas, um broche, uma tampa de panela, meias cortadas e embalagens de doces. Não achou mais coisa, continuou cavando tal, mas não achou mais nada. Então ele cobriu o buraco de novo. O policial que estava lá em cima com o cachorro não deu nada. O cachorro simplesmente não se interessou por nada. O reverendo abençoou um pouco, jogou sal, jogou nas escadas e no porão. O dedo da Samantha ficou meio branco, formigando. E ela teve a sensação de que o dedo dela se quebrou. Minutos depois, ela começou a passar mal. Ela teve um ataque de pânico e saiu para respirar. A Latoya também começou a sentir dor de cabeça muito forte, começou a sentir uma dor no ombro e ela também saiu de casa.
E, gente, começou a escurecer nessa hora, tal. E aí o capitão decidiu que ele também não queria mais ficar na casa. Ele falou, não, gente, já deu, acho que é isso. Meio que é essa sensação, gente. Tava todo mundo morrendo de medo. E aí os outros policiais continuaram lá dentro. Né, os 4 que ficaram. Então, o cara de Gary, o cara de Hammond e os 2 lá com o cachorro. Eles continuaram ali fazendo uma busca e tal. E eles perceberam, né, aquela substância também que a Samantha já tinha visto e tal. Ela aparecia com óleo e ela tava pingando. E tava muito estranho, gente, porque ela tava vindo de um lugar que não tinha nada, não tinha óleo saindo dali, sabe? Então eles foram lá e limparam tal. E continuaram ali olhando pela casa. E 45 minutos depois eles voltaram e o óleo continuava lá. Estava pingando novamente. Como se, de fato, alguém estivesse colocando aquilo ali manualmente. E assim, gente, eles simplesmente não conseguiram entender. E quando eles olharam para as toalhas, de fato, elas estavam sujas do óleo que eles tinham limpado antes. Bom, teve esse rolê aí. E aí o reverendo, ele mandou uma carta pro bispo pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu exorcizar essa família. Porque, né, aconteceram muitas coisas estranhas. Ele viu várias coisas estranhas, presenciou, já tem meses. É uma história que tá deixando todo mundo muito mal. O bispo se chamava Dali Melchizedek. E eu li a carta toda, gente, que ele escreveu pro bispo. São 6 páginas. E ele conta ali desde, né, do comecinho tudo que rolou. Inclusive, aquele relato mais pesado que eu contei ali no início do episódio, que eu falo que é o dia que alguém tinha morrido, né? E que aí tinha pessoas da família que tinham testemunhado, mas que, enfim, ninguém nunca mais quis voltar para casa da Latoya. Enfim, o padre, quando ele foi investigar essa história, ele procurou essas pessoas. E essas pessoas confirmaram. Não só confirmaram que coisas esquisitas aconteceram com elas, como elas confirmaram que elas viram a menina mais velha levitando. Então elas confirmaram que elas viram aquela situação, elas confirmaram que foi muito assustador, e algumas confirmaram que de fato elas nunca mais voltaram na casa da Latoya, porque ela ficou muito nervosa, porque teve muito medo e tudo mais. Então o próprio reverendo fez a sua própria investigação ali, até para ele conseguir, né, entender melhor o que era aquilo que estava acontecendo. E lembra que eu falei que eles estavam tentando investigar também sobre a casa? Né, nessa época desse relato, né, dessa carta para o bispo, o policial já conseguiu levantar, né, que a casa tinha sido construída em 1926. Contou que desse casal branco, recém-casado, que mudou para essa casa e viveu a vida toda lá. Aí a mulher morreu e a casa foi vendida, tal, e que os novos proprietários nunca teriam, né, nunca viveram lá, só alugavam. E esse atual proprietário, ele teria comprado a casa em 2004. E de 2004 até 2011, segundo ele, nada tinha acontecido. E uma coisa que o reverendo explicou desde o início era que o que ele estava pedindo era muito difícil de conseguir. Porque o bispo nunca tinha autorizado nenhum exorcismo em 21 anos como líder ali da diocese. E, em geral, né, os exorcismos, eles exigem uma certa aprovação do bispo. E o bispo, de fato, ele negou o pedido do reverendo, né, pediu para que ele procurasse padres experientes em exorcismo, enfim, para ele encontrar outras maneiras de resolver essa situação. E aí, o reverendo, ele queria realizar um exorcismo menor, alguma coisa que não precisasse da aprovação da igreja. E aí, ele foi atrás desses padres que faziam algum tipo de exorcismo para ter algum tipo de experiência. Gente, vocês estão sentados? Os padres consultados pediram para ele procurar o ritual na internet. Oi? Tipo assim, sério, eu não consigo entender isso, cara. Tipo, ele foi pedir ajuda para os caras experientes, os caras, tipo, sei lá, vai em exorcismo.com.br, sabe? Tipo assim, cara, que porra é? Aprenda fazendo um exorcismo em 15 segundos. Ele vai abrir um vídeo do TikTok. Então ele foi lá, o nosso reverendo ali entrou em exorcismo.com.br/como fazer e foi lá procurar o seu ritualzinho mais tranquilo, né? Algo que fosse permitido para a igreja. E é o seguinte, esse ritual, ele consistia em orações, em declarações e apelos para expulsar os demônios.
E aí 2 policiais, mais a Samantha, né, assistente social lá, estavam presentes. E ela disse que durante todo o ritual ela sentiu muitos arrepios e inclusive ela sentiu mais do que isso, ela sentiu meio que uma respiração muito próxima, como se alguém estivesse respirando perto do seu pescoço. Aliás, a Samantha, gente, depois que ela visitou a casa, ela passou por vários acidentes. Ela teve queimadura de 3º grau na moto, uma vez que ela estava dirigindo. Ela teve 3 costelas quebradas no passeio de jet ski. Ela quebrou a mão depois de bater numa mesa. E um dia ela foi correr e ela acabou quebrando o tornozelo. Isso foi, assim, muito pouco tempo depois da casa. Tudo isso aconteceu num espaço curto de tempo. Então, foi tão pesado, assim, que ela conta que uns amigos meio que pararam de falar com ela nessa época, meio que se afastaram, porque acharam que ela podia estar com algum demônio impregnado da casa com ela. Então, tinha muito essa mística também, sabe? Quem ia até a casa, depois as pessoas se afastavam. E ela fala que realmente aconteceu isso com ela. Mas que ela, de fato, não acreditava nisso. Ela era cética, ela estava vivendo ali as experiências, estava achando tudo muito esquisito, mas ela não acreditava que era demônio nem nada. E bom, depois aí dessa sessão, desses rituais, o reverendo deu uma tarefinha de casa para Latoya. Ela tinha que procurar o nome dos demônios que estavam atormentando ela. E, gente, eu não consigo pensar numa coisa pior, sabe? Você já tem 200 demônios te perturbando. Você deve ficar pesquisando sobre eles, sabe? Procurando eles no Facebook. Ai, não sei. Eu ia ficar putaça. Eu acho que a Latoya, ela lutou demais, coitada. E ainda foi simpática. E aí, qual que era isso, gente? Segundo fontes, né? Segundo vozes da cabeça do reverendo, sei lá o que ele pesquisou lá no exorcismo.com.br, o nome tem poder, né? E ele pretendia usar os nomes para poder enfrentar nos exorcismos. Isso é uma coisa que acontece muito nos filmes de exorcismo, né? Realmente falam sobre isso e é verdade, tá, gente? Tô brincando aqui no exorcismo.com.br, mas do que se fala, né, sobre exorcismo, diz mesmo que quando você sabe o nome do demônio, você consegue dominá-lo melhor. Então, realmente, isso é uma coisa que falam a respeito do exorcismo. E daí, ele deu essa tarefinha aí pra Latoya. E a Latoya, ela até tentou fazer uma busca com uma amiga e tal. Só que ela disse que quando ela ia efetivamente fazer uma pesquisa sobre esse assunto, que o computador ficava travando, que ela começava a se sentir mal. Tipo assim, umas coisas bem bizarras foram acontecendo. Mas, por fim, ela acabou, forçando bastante, tentando fazer várias buscas, com uma amiga também. E elas acabaram encontrando alguns nomes, como, por exemplo, Beelzebub, né? Que em hebraico significa Senhor das Moscas, e ela ficou pensativa nisso. Ela foi ler sobre ele, ela achou que tinha muito a ver com o que ela estava sentindo. E aí, beleza, assim, ela pegou uns nomes lá de demônios e trouxe pro reverendo, e ele fez um novo exorcismo. E, gente, depois dessas amostras, né, depois que aconteceram esses mini exorcismos, aí sim o bispo deu permissão para exorcizar a Latoya. E o ritual, ele era basicamente igual ao anterior, só que agora ele tinha o respaldo da Igreja Católica. Enfim, eu não sei se quando não tem o respaldo o demônio não vai embora, e aí quando fala, não, galera, a Igreja Católica tá apoiando, o bispo apoiou, enfim, o demônio escutou, o demônio assina uma coisa, um contrato, eu não sei. Eu sei que quando tem o respaldo ali da Igreja Católica, o ritual, que é igual, ia ter que funcionar. Então, assim que ele teve essa autorização, o reverendo, então, realizou 3 exorcismos maiores na Latoya, sendo 2 em inglês e o último em latim, que aconteceu no mês de junho, na igreja dele, em Melville. E durante esses rituais, ele sempre pressionava o crucifixo, né, contra a cabeça dela enquanto falava. E aqui na tela tá até o crucifixo, que ele sempre pressionava, né, contra a cabeça dela. E o da esquerda é o que ele deu pra Latoya,
por algum motivo caiu Jesus e ficou só isso aí que sobrou, enfim. E essa é a foto do reverendo, então fiquem aí também com a foto do reverendo, com a foto deste homem que fez tanto por LaToya e pela família Amos. Bom, toda vez que ele pressionava aí o crucifixo que eu mostrei pra vocês, ela tinha algum tipo de convulsão ou tinha uma reação muito forte. Então ele começou a perceber que a força dos demônios diminuía pela intensidade das convulsões. Ou seja, quando era uma convulsão muito rápida, né, ou que acabava muito bruscamente, ele percebia que, na verdade, era aquilo ali que estava perdendo forças, entidades, e ele estava conseguindo sobressair, né, fazer com que o exorcismo desse certo. A LaToya fala que ela rezava com ele até a dor se tornar insuportável. E aí, quando a dor estava muito difícil, ela pedia para parar, ela dava umas pausas, ou então, às vezes, ela acabava ficando inconsciente, tendo essas convulsões. E nessa última vez, nesse último exorcismo, né, em latim, realizado pelo reverendo, depois de experimentar uma dor muito forte, uma dor muito aguda, a LaToya adormeceu. E só para trazer um pouco para vocês de bastidores do exorcismo, entre o segundo e o terceiro exorcismo que o reverendo fez, ele foi para um retiro, né? Ele foi passar um tempo num retiro e tinha uma mulher que ajudava ele sempre nesses exorcismos, né? Então ela ficou ali meio de backup, caso o demônio aparecesse do nada, assim, caso, sei lá, rolasse uma emergência, né? Enquanto ele estivesse no retiro. Então ele tava fora e essa mulher, ela escreveu, né, o nome de demônio grandão, assim. Tipo, era um nome que a LaToya tinha passado pra ele, que ele não consegue lembrar, isso ele conta depois, né, em entrevistas, e ele não consegue lembrar o nome do demônio, mas ele falava que era um nome de demônio muito grande, que ele lembrava de ter várias palavras, era uma palavrona, assim. E aí, então essa mulher que ajudava ele, ela escreveu o nome de demônio grandão e deixou ali num papel cercado com sal abençoado. E aí, se desse alguma treta com a LaToya, se acontecesse, sabe, uma emergência espiritual, a mulher vai lá, né, ela queimava o envelope e isso ia ser meio que suficiente para lidar com aquele momento ali. E bom, nessa época, a LaToya e a Rosa, elas não moravam mais em Gary, né, porque eu contei pra vocês que elas nunca mais voltaram pra casa, depois elas foram morar com parentes, mas nessa época aqui, elas já estavam, a LaToya já tinha encontrado emprego e ela estava morando em Indianápolis, né, que é uma cidade que elas mudaram depois, que ficava ali 240 quilômetros de onde elas estavam. Só que elas sempre estavam voltando para Gary para sessões de exorcismo, para audiências judiciais, para os encontros com os filhos, né? Para, enfim, todas as coisas que estavam acontecendo ali na vida delas. Bom, e inclusive o reverendo até abençoou a nova casa da família só por desencargo, para garantir, né, que tudo ocorresse bem. Mas, de fato, deu tudo certo. Então, durante esse retiro, né, não pense que esse retiro não aconteceu nada, a LaToya teve, sim, vários pesadelos, e ela ligou pro reverendo. E aí, ele orientou aquela moça que estava sempre ajudando ele a queimar o envelope e depois guardar as cinzas para queimar na fogueira da igreja. E foi assim que os pesadelos cessaram. E essa foi a última vez que o reverendo e a LaToya se viram. E a Demon House, né, gente, a casa mal assombrada, a casa endemoniada, obviamente ela acabou virando um objeto de curiosidade local, né, a ponto do proprietário ligar para a polícia e pedir para eles pararem de ficar passando na frente, porque realmente a polícia passou muito tempo colocando viaturas para passar na frente, até porque antes deles começarem a acreditar, comprar a história da LaToya, eles tinham medo que eles estavam meio que fazendo algumas, sabe, tipo assim, sei lá, por exemplo, um pouquinho antes deles irem na casa, né, quando teve aqueles momentos que a polícia reunia um grupo de pessoas e ia pra casa, eles tinham medo, tipo assim, será que a LaToya foi antes? Ela colocou um óleo, ela colocou uma panela, sabe, tipo assim, ela colocou, como se ela tivesse, se ela pudesse fazer coisas pra provar que aquela casa estava, né, assombrada. Então eles precisavam garantir que não tinha ninguém entrando na casa e colocando nada, né, pra, sei lá, enganar a polícia, pra corroborar essa história e tudo mais. Até por todas as coisas estranhas que aconteciam na casa. Então, por isso que eles faziam essa vigília. Só que, gente, virou um negócio que, assim, de repente, todo dia a polícia estava passando por lá. E também virou um ponto de
um local de curiosidade, as pessoas iam, ficavam olhando. Olha, foi uma grande loucura, assim. Esse novo inquilino, né, segundo ele, depois que... Ele já tinha falado, né, que nunca tinha tido nenhum problema na casa, mas depois que a família Amos foi embora, ele disse que não teve nenhum problema, tá? Ele falou assim, isso foi novo pra mim. Aí ele falou que a criança dele tinha dificuldade de atravessar essa ponte, mas que quando ele foi informado, né, sobre o envolvimento da Igreja Católica, quando ele entendeu todas as coisas que estavam acontecendo, que o reverendo tinha se envolvido, então ele disse que isso tinha deixado ele menos cético, né? Ou seja, que ele de fato, ele acreditava, porque ele não achava que a Igreja Católica ia se envolver com uma fraude ou ia, sabe, se meter numa coisa que não fosse real. Então ele dizia no início ali, né, quando ele deu diversas entrevistas, até porque ele falava sobre isso, quando estava sendo irritante para ele, que ele só queria alugar a casa. Enfim, é uma grande loucura. E é o que eu conto, né? O interessante dessa história, gente, isso aconteceu tudo em 2012. Então, assim, tudo tem bastante documento, né? Tudo é bastante documentado. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que a gente consegue pegar dessa história. Então, por isso que eu consegui assistir as entrevistas desse dono e eu vi, né, essas coisas que ele falava. E, bom, além de tudo documentado, a gente fala também sobre documentos, né? E a gente tem um documento muito interessante que é de outubro, mais precisamente do dia 17 de outubro de 2012, né? Ou seja, 5 meses depois da Latoya perder a guarda dos filhos e quase 1 ano depois dela se mudar para Gary, né? Então ela se mudou em novembro, a gente tá agora em outubro de 2012. Então já se passaram 11 meses, ela perdeu a guarda das crianças, ela tá passando por tudo isso, passou pelos exorcismos, a casa foi visitada várias vezes, ela mudou para outra cidade com a mãe dela, ela procurou um novo emprego, elas conseguiram alugar uma casa, enfim. Foi uma época muito maluca, uma época muito complexa, mas que a gente tá vivendo tudo isso aí juntos. Bom, esse documento que, se você estiver assistindo, você está vendo na tela agora, ele fala dos riscos e das necessidades, né, das crianças. E ele diz muito respeito à menina mais velha de 12 anos. Como eu disse, né, eles estavam sempre sendo avaliados para compreender melhor como é que aquela família estava lidando com tudo. E tem um dos campos que é para falar sobre os pontos positivos, né, as forças de cada criança. E a força, né, que dizia... O que dizia sobre essa menina mais velha é que ela era uma menina muito inteligente, que ela amava estudar, que ela tinha uma relação muito forte com a mãe, né, com os irmãos, uma ligação muito forte, muito bonita, que ela era falante, que ela respeita os mais velhos, que ela se dava super bem com as outras crianças, né, se dava super bem com os assistentes ali de saúde, com os agentes da saúde que estavam ali com eles. E o documento, ele tem várias páginas, ele detalha tudo que a família tá passando, né? Inclusive que a Latoya nunca faltou a nenhum compromisso, então ela nunca deixou de visitar as crianças, ela nunca deixou de, além de ter essas visitas, né, que eram supervisionadas, como a gente comentou, e por serem supervisionadas, ela era obrigada a seguir alguns critérios, né, seguir as regras, como eu disse. Além disso, ela também precisava frequentar, fazer consultas em terapia, fazer exames médicos. Então, assim, ela teve que se submeter a muitas coisas, né? E a muitas coisas por pessoas e profissionais que muitas vezes não acreditavam nela. Então, pensando, né, por esse aspecto também, foi muito pesado para a Latoya viver tudo isso, né? E o fato dela ter comparecido em todas... nas terapias, nas visitas das crianças, nos exorcismos, né? Tudo de verdade que propuseram para ela, que ela não morreu de medo, assim. Ela se doou, porque ela de fato queria ter as crianças de volta, né? Ela queria muito que a família dela pudesse se reunir novamente. Isso era uma coisa que é muito dito por esses agentes da saúde. O quanto isso era visível, era notável em todas as crianças. E, gente, isso finalmente aconteceu. Sério, isso finalmente aconteceu. Em novembro, ela finalmente recuperou a guarda das crianças. Então, 1 ano depois
de tudo isso aconteceu. A DCS continuou acompanhando por alguns meses, né, para garantir que tudo ficaria bem. Então, assim, mesmo depois que ela ganhou a guarda das crianças, que ela pôde trazer as crianças para essa casa nova, para essa vida nova, para escolas novas e tudo mais, a DCS continuou ali acompanhando a família. Eles ficaram aí mais 4 meses, até que eles encerraram o caso lá para fevereiro, março de 2013, afirmando que a família não apresentava mais nenhum sinal de problema espiritual, que não tinha mais nenhum sofrimento. Nesse meio tempo também as crianças ficaram muito bem, as crianças foram acolhidas, né, muito nos locais que elas estavam. A gente lembrando que o irmão mais novo tinha sido separado, né, então foi muito importante que teve essa reunião de novo com a família, né, com a família Ammons, e foi muito especial. E assim como o dia que ela perdeu a guarda das crianças foi o dia mais difícil da vida dela, né, o dia mais triste da vida dela, agora a Latoya conta que o dia que a família dela se reuniu novamente, o dia que ela ganhou a guarda de volta das crianças, foi o dia mais feliz da vida dela. E ela disse também que a ajuda divina foi crucial para ela conseguir dar cabo, né, de tudo que ela vivenciou, de tudo que a família passou e, de certa forma, pelo menos culminou num momento feliz, num momento de união, e agora eles estavam juntos novamente. Nem preciso falar, né, gente, a cobertura midiática que rolou nesse caso. Já falei aqui algumas vezes, a casa passou a ser extremamente assediada pela imprensa, por pessoas que viviam ali na região. E um cara bem famoso chamado Zach Bagans, ele é conhecido principalmente por conta do programa Ghost Adventures, então ele é bem famoso nos Estados Unidos. Ele comprou a casa em 2014 para gravar um documentário lá. Vou deixar um trechinho aí para vocês entenderem um pouquinho qual que era a vibe. For the first time, I have decided to release these terrifying events that include additional night vision investigations of the house. This first part is during one night where Father Mike, the exorcist that conducted the exorcisms on Latoya Ammons. Ele pagou $35 mil pela casa. Então, assim, de fato, gente, ela não tava valendo muita coisa, não. Porque pensa, numa casa com 200 demônios, um ano depois daquilo tudo, foi um grande caos. E isso vai totalmente contra uma coisa que é um meme, enfim, que rola, né, de boneca possuída, que eu sempre compartilho no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, me segue _B. Eu compartilho muito isso. É um meme que são 2 caixas. Sabe aquela coisa meio família vende tudo? Que rola muito nos Estados Unidos. De a família abre a garagem e coloca várias coisas na rua com os preços, as pessoas vão lá e compram. E isso, né, é muita coisa de filme de terror também, muito cenário e tudo mais. E tem uma foto que é muito famosa, que são 2 caixas. Uma caixa que é cheia de boneca, as 2 caixas são cheias de boneca, só que uma caixa tá escrito bonecas possuídas e bonecas normais. E as bonecas possuídas são, 50 centavos mais caras, sabe? Elas são um pouco mais caras. Então, acho que isso é uma coisa muito engraçada, porque, de fato, existe toda essa mítica de você ir numa família vende tudo e comprar um objeto e esse objeto ser amaldiçoado. E existe essa coisa estadunidense também de que... do valor que as coisas têm, né? Da boneca, de repente, Annabelle, que é amaldiçoada, e aquilo ganha um valor gigantesco. Então, acho que é muito engraçado esse meme. E eu acho que ele foi contra a casa aqui, né, gente? Porque a casa tava ali valendo seus $35 mil, quer dizer, baratésimo. Assim, né, pra uma casa, pro tamanho que ela era, apesar que ela realmente não tava ali nos melhores estados, mas realmente ela não, como é que fala, não envelheceu bem. E o documentário se chama Demon House, ou A Casa dos Demônios, tem 1h40 e ele não tem nenhum streaming. Então ele estreou em 2018, tô contando aqui pra vocês, mas infelizmente não tem lugar nenhum. Peço até perdão. Em janeiro de 2016, o Zach, né, gente, ele acabou decidindo demolir a propriedade, porque ele disse que o local era muito perigoso e que não deveria existir mais. Então segue aí imagens dessa casa sendo destruída, gente. Olha que loucura!
Isso, obviamente, foi super filmado, foi super, né, teve uma cobertura midiática imensa, enfim, aquela grande loucura. Em 2024, né, mais recente, a Netflix lançou o filme A Libertação, que é baseado em fatos reais. A Libertação conta a história de uma mãe solo que ela se muda para uma casa e é atormentada por diversos demônios. O filme estreou em agosto de 2024 e desde então ajudou a espalhar ainda mais essa história, né, da família Amos. Inclusive, gente, a última atualização que a gente tem sobre a família vem do diretor desse filme aí, que disse que conversou com a verdadeira LaToya, né? E que ela é uma querida, que hoje em dia tá em paz, né? Tá super em paz com a situação, com a família e tudo mais. E, gente, esse caso gerou um dos mais incomuns atendimentos do Departamento de Serviços da Criança, né? Imagina, o normal que você tem ali de atendimento diariamente. A criança deve ser abuso físico, abuso psicológico, né? Uma criança que está sendo negligenciada pela família, ou então, de repente, uma família que é muito pobre e a mãe não tem mais, né, condições de sustentar e aí acaba indo para o serviço social. Enfim, diversas atuações que a gente consegue imaginar, né, num departamento desse. Mas imagina a loucura que foi lidar com um caso como esse, que você tinha ali comprovado, que você tinha um monte de registros. Gente, são mais de 800 páginas de registros oficiais. Então, assim, isso gerou muita coisa. Imagina o tanto de informação, de documentação, de horas de gravações que eles têm desse caso, dessa história, que realmente é muito surreal, porque, de fato, gente, teve muitas testemunhas, né? Você pode não acreditar, pode achar que, de fato, enfim, não existe demônios, não existem espíritos, mas coisas estranhas aconteceram, né? Então, assim, mesmo que você não encontre ou que você não acredite em algo espiritual, de fato, coisas estranhas aconteceram, coisas que foram registradas, né? Coisas que tiveram registro, que tiveram testemunhas, que tiveram diversas pessoas envolvidas, pessoas de campos diferentes, de áreas diferentes, de idades diferentes. Então, de fato, é uma história muito peculiar, né? Porque não foi só uma pessoa que viu, não foi só uma pessoa que sentiu, não foi só uma pessoa que viveu. Foram muitas pessoas envolvidas nessa história. E por mais que a gente queira ser cético por aqui, e tá tudo certo, se você não acredita nessa história, se você acha que não tem nada a ver com demônios, mas ainda assim a gente não tem grandes explicações para as coisas que aconteceram, não só com as pessoas, mas nos locais, né, que a gente trouxe aqui e que eu contei, né, da casa principalmente, mas depois com cada um nas suas próprias casas, nas suas próprias vivências e tudo mais. A oportunidade de poder contar essa história dessa forma tão específica e detalhada é porque The Indianapolis Star, né, que é uma mídia daquela cidade que elas mudaram, eles conseguiram pegar a maioria desses registros, né, essas narrações de entrevistas com policiais e tudo mais, e eles conseguiram montar uma matéria, na verdade um artigo gigantesco contando toda essa história, né? A LaToya, ela também deu acesso a registros médicos, aos psicólogos, aos documentos que não eram abertos ao público para que esse artigo fosse publicado. Então, muitos dos documentos públicos eles foram atrás e depois a própria família permitiu, né? Ela foi muito reticente em relação a isso, ela não queria abrir, mas ao mesmo tempo foi muito importante para ela contar essa história e deixar que eles tivessem acesso aos registros médicos, porque eles conseguiram ver o que os médicos relatavam também que aconteciam durante as consultas, qual que era o diagnóstico deles, né? O tanto que eles tentaram também diminuir, né, a experiência e falar que aquilo não existia. Então ela achava que era importante que eles tivessem acesso a tudo. E ela só deu uma única condição. A única condição que a LaToya tinha é que nenhum filho dela fosse entrevistado, nenhum filho dela fosse nomeado, nada acontecesse. Isso, gente, foi tão respeitado e foi tão certo que essa história toda ela segue em sigilo até hoje, 14 anos depois. Então, não se tem o nome das crianças,
não se tem nenhuma entrevista com as crianças, não se sabe nada sobre isso. Ela queria muito preservar os seus filhos e preservar essa mensagem. Tem um vídeo dela, né, de 2014, dela e da Rose, dando entrevistas. Mas, gente, eu não consigo acreditar, sabe? Eu não consigo acreditar que são elas. Eu não sei, eu fico assim, será que são atrizes que estão dando depoimento real das vítimas? Eu não sei muito, porque eu não consigo acreditar que elas conseguiriam estar escondidas se elas tivessem, de fato, mostrado o rosto, sabe? Então, assim, pelo menos do que eu fui atrás e do que eu entendi dessa história, esses vídeos que elas apareciam eram elas mesmas. E eu não consigo acreditar, porque eu acho que se você aparece e mostra, não tem como você esconder depois, porque esse caso ficou muito famoso, muito mediático, sabe? Eu desconfio, sabe? Que seja esse nome, que seja Latoya, que seja a família Amos, porque, gente, eles nunca mais apareceram na mídia novamente, né? O que eu acho que aconteceu? Eles ganharam muito dinheiro, né? Eles vendendo a história, talvez pro artigo, né? Talvez para liberar essas documentações, não sei, de fato, não fui atrás disso, mas eu sei que pro filme eles foram atrás de ter os direitos, então houve aí uma negociação financeira e provavelmente pelo surto midiático que eles tinham e pelo fato de ser uma família que era extremamente pobre, acho que deve ter rolado sim muita, jogado muito dinheiro na família, falaram muito sobre dinheiro. E, gente, eu fico muito feliz, assim, de verdade, porque, depois de passar por uma coisa dessas, depois que a sua casa é invadida por 200 demônios, eu quero mais que você enche o seu bolso de dinheiro e vá viver sua vida aí, sendo feliz, sabe? É o que eu penso, é o que eu imagino para essa família. Eles ganharam muito dinheiro vendendo a história, sumiram e estão aí no mundão sendo felizes. O importante é que, no fim, aparentemente, a família tá como deveria estar, que é em paz. Uma história que começa com uma infestação de moscas pretas na varanda e termina como um dos casos mais emblemáticos no que se refere a histórias paranormais nos Estados Unidos. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito empolgada com esse episódio novo, com esse nova velha forma de fazer esse episódio, porque eu queria trazer mais casos assim, casos, né, de uma história só, que eu venho e esmiuço pra vocês. E queria pedir desculpas por ter ficado uma semana sem episódio, pedir desculpas por a minha voz ficar ruim. É muito difícil, gente, eu tô tentando, eu sempre tenho muitas, a gente chama de gaveta, né, quando você tem episódios aí gravados com antecedência, então de forma que quando eu fico doente isso nunca me atrapalhou, porque eu tinha episódios gravados, mas como a gente tá aí nesse novo momento, e esse novo momento implica que eu grave mais episódios solos e tudo mais, eu não tinha conseguido ainda gravar vários, e por conta disso, que enfim, aconteceu o que aconteceu, acabei ficando muito doente, né, e a sinusite me pegou, eu fiquei aí quase 15 dias muito mal, ainda tô me recuperando de uma lesão na corda vocal esquerda que eu tive por conta de sinusite, não sei se foi sinusite, mas por conta de ter forçado tanto no ano passado, ali em dezembro, então tô me recuperando, gente, mas tá tudo certo, e só feliz por esse novo momento, por ter rolado esse episódio. Eu espero que vocês gostem muito. Me contem o que vocês querem ouvir por aqui. Se tem alguma história que vocês querem que eu traga, que eu vou começar a trazer essas histórias cada vez mais. Nesses episódios aí, 2 vezes por mês. E vamos ver. Bora ver como é que vai funcionar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo episódio.